Vocês observem aí se está gravando na hora que eu abrir a tela. Então, pessoal, vamos dar continuidade, né? A entomologia geral, falando agora um pouquinho do tórax. Então, nas outras aulas a gente viu tudo da cabeça, né? As estruturas da cabeça, as suturas, os aparelhos bucal, o tipo de antena. E agora nós vamos partir para a segunda região do corpo do inseto, que é o tórax. Tá? Então, aqui a cabeça, gente, vocês vão ter que observar muito na hora de visualizar o inseto, porque tem insetos que têm a cabeça muito pequenininha, que é o quê? O que está inserido na cabeça, né? Os olhos compostos, e aí você olha, observa onde termina o aparelho bucal aqui desse inseto. E tem sempre uma sutura marcando essa divisão de cabeça para tórax. Que tem inseto que tem a cabecinha bem pequenininha e tem outros que tem a cabeça bem grande. E aí, às vezes, o aluno confunde a parte do tórax com a cabeça. Então, é sempre observar bem. Comece a pegar insetos, né? E ver, observar eles. Sempre está aparecendo inseto na casa da gente. Então, aqui nós temos a parte do tórax. É a segunda região, ela vai daqui, do final da cabeça, dessa estrutura, até essa região aí. Tá determinada aí, sempre seguindo o mouse, tá? O tórax, ele é dividido em 3 regiões, tá? Então, aqui está a primeira região do tórax, tem uma divisão, a segunda e a terceira. Então, dividido em 3 segmentos, tá? Lembrando novamente, sempre que a parte superior do inseto a gente chama de tergo ou noto, inferior externo, e a mediana a gente chama de pleura. E o inseto é composto por várias placas quitinosas, que a gente chama de esclerito. No tórax, ele é composto por 3 dessas placas, tá? Então, por isso tem 3 regiões. Tá indo muito rápido? Tá bom? Ok? Vamos lá. A gente viu já essas nomenclaturas. Então, aqui nós temos um esclerito. A composição de um esclerito, que eu vou ver se no próximo slide está melhor a imagem. Aqui. Então, nós vamos aqui. Essa é a composição de um esclerito, tá? De uma região do tórax do inseto. Que eu vou falar para vocês na outra imagem mais lá, que tá mais fácil de visualizar os nomes e tudo. Então, aqui, o inseto se divide em... O tórax se divide em 3 partes, certo? 3 regiões, tá? Quando a gente vê o inseto na parte dorsal dele, a parte chamada tergo, que é a parte dorsal, fica mais complicado a gente diferenciar qual é a região dos tórax, né? Como que vocês podem visualizar aqui. Então, aqui, ó, nós temos a cabeça, terminando a cabeça, a região do protórax, que a gente chama que está à frente, a gente chama de protórax. Essa região aqui, mesotórax, meso é a região mediana do tórax, então a segunda parte chamada de mesotórax, e a terceira, metatórax. O protórax aqui, depois da cabeça, é até fácil a gente visualizar onde ele termina, tem uma divisão ali, antes de vir as asas. O meso e meta é mais complicado a gente diferenciar ele olhando as asas, porque a gente vê que a asa está cobrindo o tórax, né? Então é mais complicado visualizar pela parte dorsal. Então vamos lá, vendo a parte ventral aqui, a gente vê aqui, ó, a cabeça e o protórax bem divididos. O mesotórax, aonde ele termina, aqui nessa estrutura, e o metatórax, tá? Porque na parte de baixo a gente visualiza com mais facilidade. No protórax, que é a primeira região, a gente tem inserido o primeiro par de pernas. Então, a gente chama isso de primeiro par de pernas ou pernas protoráxicas, porque está no protórax. A segunda região, onde tem inserção do segundo par de pernas. Então, a gente vê essa região no segundo par, ela termina bem aqui. Opa, apertei sem querer. Bem aqui onde tem essa marca mais escura. Então, daqui até aqui, a gente tem um mesotórax, onde está inserido o segundo par de pernas ou pernas
mesotorácicas. E nessa terceira região está inserido o terceiro par de pernas, tá? Ela é mais curta e a gente chama de pernas metatorácicas. Logo após vem o abdômen, que a gente vai ver o abdômen na próxima aula. A gente vê que o abdômen é dividido em vários segmentos, né? Que a gente consegue ver um segmento, 2, 3, 4, vários segmentos, tá? Então, aqui é só para tá escrito, né? Isso que a gente falou, né? Protórax está unido à cabeça, é o primeiro segmento torácico, mesotórax é o segundo, e metatórax o terceiro segmento torácico, tá? Então vamos lá. Cada segmento torácico desse é formado por um esclerito. Então, são 3 escleritos, tá? Agora mudando. Um esclerito. Então, essa é a composição de cada uma das partes do protórax, do tórax, desculpa. Então, vamos ver. Então, qual que é? Na parte do tergo, que é a parte dorsal do inseto, no protórax dele, vai ter um pré-escuto, uma região chamada pré-escuto, outra região chamada escuto, outra chamada escutelo e outra chamada pós-escutelo. Então, possui essa divisão em 4 partes, tá? Na parte de um esclerito do tórax. Então, pré-escuto, escuto, escutelo e pós-escutelo. A parte da pleura, ela é dividida em 2 regiões. Episterno, que é a parte que está ligada ali ao externo, é o episterno, e epímero, que está ligado ao tergo, ou noto. Beleza? Região mediana. E a última região é uma única placa, que a gente chama de externo. Tá? Então, é uma única placa. Qual que é a importância de saber essas coisas, tá? Às vezes, na classificação vai estar escrito assim, tem um espinho no pronoto. Onde é o pronoto? Vamos, gente, me ajuda. Pronoto é o protórax e é no noto do protórax. Então, o protórax é o primeiro. Então, você vai ter que olhar na parte de cima, que é o noto, e o protórax. Se eu falar proescutelo, eu tenho que olhar lá no protórax, na região do escutelo, se tem uma mancha, uma espinha, uma carena, uma sutura, uma estrutura doida. Então, a gente pode ver no proescutelo. Tá? Se eu falar proexterno, então lá tem um espinho no proexterno. Você vai olhar lá no protórax, na parte de baixo, no escutelo dele, se tem um espinho ou não. Beleza? Se eu falo mesoexterno, na parte mediana do tórax, na parte do externo. Meta-externo, na parte de baixo do terceira parte lá do tórax. Entenderam isso? Opa. Continuou gravando, mesmo eu tendo saído? Continua. Sim. Escrevi errado, era 2 L's aqui. Escutelériide é uma família da ordem Hemiptera, tá? Os percevejos. Esse Hemiptera, ele tem um prolongamento que cobre até o final do abdômen, é um prolongamento do proescutelo, tá? Então, a gente vai ver nos materiais, ó, tá vendo que aqui não tem divisão da asa. Aqui, ó, ele tem no proescutelo dele, ele tem um prolongamento que cobre todo o corpo dele, que vai até o fim do abdômen. Aí lá no material vai estar escrito um prolongamento no escutelo do proescutelo. A asa dele está embaixo desse prolongamento aqui. Deixa eu ver, escuteléride com asa aberta. Só para vocês entenderem aquela... Vai ser difícil achar. O escuteléride com a asa aberta.
Tá vendo que quando a gente coloca, muitas vezes não aparece só o escuteléride, tá, gente? Não tem. O que é isso? Aqui é um escuteléride, esse também é. Esse aqui acho que não é, não. É. A gente tem que observar bem se tem a divisão da asa ou não. Vamos ver outra família aqui. Não sei se vai aparecer, tá, gente? Vou tirar esse termo, mas... Esse é uma família de vagalume. Vou tentar ver se eu vejo ele de cabeça para baixo. Cabeça para baixo, não. Ver o ventre dele. Não quero dorso. As fotos são só de dorso. Eu queria ver o ventre. Mas vamos lá, ó. Aqui na região do pró-escutelo dele, onde é o pró-escutelo, né? O escutelo é embaixo, o pró na frente, primeira região do tórax. Aqui, ó, a cabeça dele vai até aqui, esse aqui é o pró-tórax dele. Aqui embaixo ele tem um espinho, aonde esse inseto até bate na superfície de algumas coisas, ele consegue pular. Aqui tem imagem, ó. Ele tem um espinho aqui, ó, tá vendo? Esse espinho, ele bate em algumas estruturas e ele consegue pular, tá? Essa imagem não tá muito boa, não tô confiando nela, não. Essa aqui tá melhor. Aqui, ó, um espinho. Aí ele até faz esse movimento, ó, e ela tá no pró-escutelo. Então, é isso que define essa família, por exemplo, que nós vamos ver depois. Por isso que nós temos que saber o nome dessas regiões, tá? Tem bastante nome, né, para aprender, para saber. Até eu, às vezes, penso, onde que é isso? Onde é aqui? Mas e aí, gente, tá de boa? Espero que sim. Isso aí, todo mundo dando ok, legal. Adorei. Professora, depois me disponibiliza essa segunda parte aí, porque tem gente aqui em casa e aí tá meio difícil prestar atenção. Certo. Aí eu vou pedir pro Célio mandar todas, tá com ele, né? Tudo bem. Então vamos lá. O tórax é a segunda região do corpo dos insetos, apresenta os apêndices locomotores. Então a gente viu que cada região do tórax, né, a gente possui um par de pernas, né? Primeiro, o primeiro par, na segunda, o segundo par, na terceira, o terceiro par. Nós vimos que no protórax, ele é até fácil de visualizar que ele não tem asas, né? Então ele após a cabeça não possui asas. Aí nós temos a inserção das asas aonde? No mesotórax e no metatórax. Então, no segundo e terceiro par, nós temos a inserção das asas. As pernas são apêndices locomotores terrestres ou aquáticos. Então, nós temos diferentes tipos de perna para diferentes nichos explorados por esse inseto. Então, nós temos insetos que vivem mais em partes subterrâneas, em aquática, terrestre, né, que voam mais, então utilizam menos as pernas. Então, nós temos diferentes tipos de pernas. Então, agora nós vamos estudar quais são esses tipos, tá? Os insetos adultos possuem 6 pernas verdadeiras, que é uma característica, né, da classe insecta. Possui 3 pares de pernas. Eu não quero ouvir ninguém falando pata, tá, gente? Vamos falar perna, que é o termo mais usado dentro da área da entomologia. As larvas apresentam um número variável. Depois nós vamos estudar sobre as fases imaturas, a morfologia delas, que é diferenciada. Por isso que a classificação do inseto, ele só se dá com os insetos adultos. Além da locomoção, as pernas podem desempenhar diferentes funções. Então, vamos lá. Aqui, então, são as larvas, ó. Aqui nós temos a cabeça de uma larva, de um besouro, e os 3 pares de perna. Esses primeiros pares de pernas das larvas são os pares de pernas verdadeiros que permanecerão para a fase adulta. E aqui nós temos, então, essa lagarta,
com 3 pares de pernas verdadeiros aqui na frente. Então, essa é a região do tórax, que vai ser futuramente da fase adulta dessa lepidóptera. Os outros são pernas falsas, que nós vamos ver depois mais na aula de morfologia das larvas. Larva é antes do coró, da lagarta. Não. Quando eu falo lagarta, é que eu estou me referindo a larvas de borboleta ou mariposa. Mas o nome comum é larva, pode ser geral. Então, o primeiro é ovo. Então, lá o besouro ou a borboleta coloca um ovo. Desse ovo vai sair a lagarta ou larva, tá? Vamos falar de larva de modo geral. Vai sair a larva. Da larva, ela vai desenvolvendo, vai sair a pupa, da pupa vai vir o adulto. Então, coró é o nome comum para essa larva de besouro aqui. Em vez de falar larva de besouro, o povo costumou falar coró. Entendeu? Mas da mosca é coró. É larva. Ah, tá. Tudo é larva. Coró é o nome comum que as pessoas deram para dizer a mesma coisa. Entendeu? Entendi. Então, aqui então é ovo, larva, pupa e adulto. Quando eu falo lagarta, se eu falar lagarta, é que eu já estou diretamente me direcionando a lepidópteros. Porque é o nome que se deu à larva de lepidóptero. Mas isso aqui, por exemplo, essa é uma larva de lepidóptero, essa amarela e preta. Só que eu posso chamar ela de larva também. Só que se eu falar lagarta, você já sabe que é de borboleta ou de mariposa. Entendeu? Agora, essa daqui é larva de besouro, que o pessoal costuma chamar muito de coró. Então, aqui tem as pernas verdadeiras. A gente vai ver os tipos de larva e o desenvolvimento também de insetos, que a gente vai entender melhor essa metamorfose que eles têm. Então, vamos lá. As pernas são adaptadas para escavar o solo, coletar alimentos, capturar presas. Depende. E aqui só para mostrar novamente os nomes para vocês, para ter escrito, que a gente já conversou. Perna anterior, ou primeiro par de pernas, ou pernas protoráxicas. Perna mediana, ou segundo par de pernas, ou mesotoráxicas. Então, tem 3 nomes, pode ver, que pode ser dado para cada uma das pernas. Perna posterior, ou terceiro par de pernas, ou pernas metotoráxicas. Não quer ir. Aqui. Então, vamos ver a estrutura de uma perna típica, tá? Então, uma perna típica é formada por diferentes estruturas. A primeira estrutura, que é inserida lá no tórax, a gente chama de coxa. Tá? Então, é essa primeira estrutura aqui. Essa aqui, nesse inseto, aqui a gente consegue ver no segundo par, ó, essa parte mais escura, a coxa. No terceiro, ela tá aqui dentro, escondidinha. No segundo, a gente consegue ver esse redondinho. A coxa, então, é a parte que está unida ao tórax do inseto, tá? A segunda região é o trocânter. O trocânter é uma região pequena e que consegue fazer com que a perna se articule, tá? Essa região, ela faz com que a perna se movimente e articule, o trocânter. Quem disse que não tem fêmur, igual nós, temos o fêmur, que é a parte mais desenvolvida, tá? Que é a parte mais firme dessa perna, é o terceiro par, a terceira região, desculpa. Terceiro par, eu confundi na perna com as regiões. Então, aqui o fêmur é parte mais desenvolvida, né? Fixa ao trocânter e, às vezes, diretamente à coxa. Em algumas situações, nós vamos ver que tem uma família que não tem o trocânter aqui. O fêmur já se liga direto na coxa. Tá? E aí, nós temos a próxima região, que é a tíbia. É um segmento delgado e quase tão longo quanto o fêmur. Porém, ele apresenta espinhos, tá? Ou esporões também. Então, você vê que tem vários espinhos. Essa região
É para facilitar quando o inseto, a gente vê um inseto escalando uma árvore, né? Como ele faz isso, né? Ele tem, então, esses espinhos na tíbia que auxiliam esse processo de fixação em estruturas. E aí, como se fosse um braço. E aí, aqui nós temos o tarso. O tarso, gente, é como se fosse a nossa mão, tá? Então, nós temos o tarso e o pós-tarso. O pós-tarso é como se fosse nossa unha. Nesse caso, é uma garra. Então, o tarso é como se fosse uma mão e o pós-tarso, né, como se fosse a unha, uma garra, nessa terceira região. Então, a porção articulada constitui-se de artículos. Se vocês verem aí na imagem, né, o tarso, ele possui essas divisõezinhas, ó. Normalmente, a maioria possui 5, então como se fosse 5 dedinhos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, uma bem comprida e longa, que vocês podem ver, acompanha o mouse. 5. E o pós-tarso é a garrinha, na maioria, tá? Então, coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarso e pós-tarso. Beleza? Aí, dessas aulas, agora, eu vou ver se eu desenvolvo uma aula prática para vocês fazerem desenhos e me enviar, tá bom? Desenho ajuda a gravar. Ótimo, essa imagem está ótima. Peraí. Deixa eu ver se mais para frente tem, a gente consegue ver depois isso aí. Ó, essa imagem é muito boa, gente. A gente consegue visualizar aqui, ó. Que lá no meu ficou horrível, né, a imagem, então vamos ver por aqui. Nesse aqui a gente vê o aparelho bucal, né? Aqui nós vemos o fêmur desse percevejo, a tíbia e o tarso. Mas eu quero aquele grande. Que imagem grandona, gente, não dá pra ver. Acho que daí dá para vocês verem. Aqui, ó, a gente consegue ver o fêmur desse besouro, a tíbia dele e o tarso, ó. O tarso, ele tem 1, 2, 3, 4, um pequenininho aqui, 5 segmentos. E vem a garrinha. Exatamente como tá aqui nesse desenho lateral. 1, 2, 3, 4 pequenininho escondido aqui e os 5, tá? Para algumas famílias que nós vamos identificar, nós vamos ter que contar os tarsos. Tá? Por isso que essa matéria tem muita aula prática. E aqui temos as garras, mas nós vamos tentar adaptar isso para a gente, tá bom? Aqui uma outra perna, onde a gente pode ver os tarsos. Essa não. Então, de acordo com o número de tarsos, a gente também tem uma classificação que nós vamos encontrar ela escrita nas classificações de identificação, tá? Que é o quê? Quando ele fala que ele é homômero, é mesmo o número de homômero, né? Homogêneo, o mesmo número de tarso nos 3 pares de perna. Então, tanto o primeiro par de perna, o segundo e o terceiro vão ter o mesmo número de tarsos. De tarsômeros, desculpa. De tarsômeros, que pode ser 3, 4 ou 5, tá? Então, vai ter o mesmo número. Aí, o homômero, então, mesmo número de tarsômeros. Se a gente fala que é momômero, é um tarsômero em cada par de pernas, dímero, 2 tarsômeros, trímero, 3, tetrâmero, 4, pentâmero, 5. Então, eu vou falar, esse inseto é pentâmero. Significa que ele tem no primeiro, segundo e terceiro par de pernas o mesmo número de tarsômeros.
tem partes que são mais técnicas mesmo. Essa é uma parte bem técnica, né? Então, aqui a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5 no primeiro par de pernas. E os insetos são, né, simetria bilateral, eles são iguais dos dois lados, dividindo ele no meio. Então, contando um par de pernas, significa que o outro também, do primeiro par é igual. Aqui no segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Terceiro, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse inseto é pentâmero. Tem os mesmos números de tarsômeros nos 3 pares de perna. Até eu fico meio confusa. Muito nome. Estão entendendo? Então, vamos lá. Começa a falar. Que região que é essa daqui, ó? Não vou continuar sem falar, não. Onde o mouse tá? Vamos? Falar sozinha, não. Eu fico confusa. Essa, gente. Alguém? Manifeste-se, escreva. Tíbia, isso aí. E essa aqui, dá para ver só um pedaço dela. Fêmur. Só um participante. Tá? Isso aí. Vamos lá. Pode ser ainda criptopentâmero, quando apresenta ter 3 tarsômeros, mas na verdade tem 4. Isso é muito comum nas joaninhas, tá? As joaninhas têm isso. Quando você conta, você olha de cara, tem 3 tarsômeros, mas tem um escondido, um quarto. Então, a gente chama isso de criptotetrâmero. Normalmente, pessoal, isso não é comum eu cobrar que você grave exatamente isso, né, na prova, porque na classificação, quando você pega a chave de classificação e você pode pesquisar lá desses termos, tá? Você tem que saber olhar o tarso, né? Contar o tarsômero. Mas não sou muito de cobrar isso, porque às vezes até na chave está escrito. O que é criptotentâmero? Aparenta ter 4, aparenta ter 4, na realidade tem 5. E heterômeros. Heterômeros são aqueles que têm no primeiro, segundo, terceiro par de pernas, tem um número diferente de tarsômeros. Então, exemplo, lá na chave de classificação vai estar 355. O que significa isso? 355. No primeiro par de perna ele tem 3 tarsômeros, no segundo e no terceiro ele tem 5. 455. Primeiro par 4, segundo e terceiro 5. Tá? E assim por diante. Entenderam essa fórmula tarsal aqui? Não? Sim? Não? Começar a obrigar vocês a abrir a câmera e ficar com a câmera aberta. Tem professor fazendo isso? Me conta, só para copiar. Tem. Tem? Quem que tá fazendo? Conta, fofoca. Aí, quem que você imagina que faz isso? Quem? Vocês estão em qual período? Quinto. Eduardo. É? Acertou. Sabia. E o Eduardo que é esperto, devia copiar ele. Só ele? Só. Copiar ele, gente. Ele que é mais experiente. Mas eu não tô participando, eu expliquei o motivo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu sei, outro dia aqui em casa tava cheio assim também. Outro dia eu tava dando pro médium, minha mãe tava aqui. Aí tava assim, desse jeito. Você como que minha filha não veio ainda, gente? Ou que ela aparece. São estruturas presentes na... Ó, aqui então. Esse aqui é o quê, gente? Esse inseto que tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pentâmero.
É tão emocionante ficar sozinho. Na sala de aula, essa matéria é tão massa, porque todo mundo fica falando. Ué, Ah, só não é 6 não, isso aí? hã? Não é 6 não? Você falou Não, 5? é 5. O máximo é 5, ó. 1, 2, 3, 4, esse comprido 5. A garra é separado. Esse Ah, daí lá, ó. é esse daí é esse aqui? Ele é da mesma família. É a mesma família. A família do Serra-pau, que é Cerambicide. Ah, Isso, olha aí. Que quem tiver inseto é bom sempre estar olhando, é mais fácil de gravar. Eu conheci uma pessoa, que eu não conheço vocês, né? Apêndices torácicos, as pernas, tá? Então, nós vimos lá que o pós-tarso, acho que eu tenho que olhar para ver aqui onde que eu tô. O pós-tarso, normalmente tem uma garra. Então, ele não conta como tarsômero. Viu, Diego? Era isso que era a dúvida aqui? Isso. Então, o pós-tarso, ele não conta como tarsômero. Aí ele é separado. A maioria dos insetos é uma garrinha, tá? Porém, a gente tem um que é chamado, que é entre as garras, tem uma expansão que a gente chama de arólio. São aqueles insetos que têm uma garra que é mais desenvolvida e que eles precisam muito dela para alguma função, o alimentar ou de cópula. Então, ele tem esse arólio que protege essa garra, como se fosse uma almofada. Nós vamos ver a foto. Tem o empódio, que é como se fosse um espinho a mais também, que depende do que ele precisa. E o pulvilho, que é uma estrutura já que é mais para grudar em certas superfícies. Vamos ver a imagem aqui. Então, aqui nós temos, ó, o arólio. Desculpa, eu confundi ali atrás. O arólio é essa estrutura de almofada, que a garra já é voltada para a lateral, almofada que facilita ele grudar em superfície lisa. Tá? Então, onde que a gente vê o arólio muito comum? Em mosca. Você vê que a mosca, ela pousa assim, ó, no vidro liso, e ela fica ali de boa, numa parte lisa. A gente já não costuma ver insetos grandes com pousando assim e ficando de boa em estruturas muito lisas. Então, aqui, o arólio, a garra ela é lateral, o arólio facilita essa. Era como se fosse uma. Como que chama aquele negócio, gente, que a gente põe em vidro, que é um plásticozinho redondo assim, põe fixa. Que tem muito nesse para pôr o suporte de celular. Aí tem aquela estrutura de plástico, né, que faz assim, tchuf, ventosa. Esqueci o nome daquilo. Então, o arólio é como se fosse essa estrutura. Então, ela vai lá e puf, gruda em estruturas lisas, comum em mosca, tá? E aqui, o empódio é um espinho, que tem aqui, nesse caso, tem um empódio. O pulvilho, que é essa almofada que prende a garra, que segura garras muito, que são muito utilizadas para a captura de presas. Tem uma garra mais desenvolvida, tem o pulvilho, que é como se fosse uma almofada ali embaixo dessa garra. E aqui a garra normal, que a maioria tem, que é só 2 garrinhas, que é mais comum na maioria dos insetos. Então, esses são os tipos de pós-tarso. Beleza? Aí, aqui nesse é caso, perna? é a estrutura da perna. O pós-tarso é aquele último pedaço. Esse empódio aí que tem duas garras é aquele besouro que tem pra frente assim? Tem duas? Ou não é isso? Não é. Essa aqui é só a parte final, o pós-tarso do inseto, tá? Confesso para você que é muito difícil a gente achar o pulvilho e o empódio, esse tipo de estrutura, tá? O que é muito comum é, igual eu falei, o arólio, que é da mosca, e as garras. Essa estrutura do pulvilho aqui com o empódio, que é esse espinho, é muito difícil achar. Aquele é uma modificação da perna inteira que a gente vai ver daqui a pouco. Não Esse que é, você está tipo, falando. não é nem tipo aquilo que tem atrás na lacraia? Não, Meu Deus. não. Esse aqui é o pós-tarso. É essa regiãozinha aqui, gente. Aqui a imagem é essa piquititica aqui, tá vendo? Essa final, nesse caso, é uma garrinha. Esse que você tem aí, olha para ele no final, é uma garrinha só.
No final da perna, no pós-tarso, após o tarso, só tem uma garrinha. É o finalzinho. Então, essa tá grande a imagem, mas é só o pós-tarso. Nós vamos ver que estruturas que ficam no final do abdômen é um apêndice abdominal. Nós vamos ver na próxima aula de abdômen. Então, nós temos 9 tipos de perna. E aí, nós vamos ver quais são essas pernas agora. As pernas, a maioria das pernas, gente, são ambulatórias. Porque tem a função de andar somente. De andar, de correr. Então, por exemplo, as formigas, a barata, a maioria das pernas delas são ambulatórias. E todo inseto praticamente tem pelo menos uma perna ambulatória. Então, ela não tem grande modificação. Ela tem o fêmur, a tíbia, pode ver que essa da formiga e da barata são muito parecidas, né? O fêmur mais desenvolvido, a tíbia comprida, a diferença só é que a tíbia da barata tem mais pelos, mais espinhos, né? Que a barata anda, às vezes, em regiões mais escuras e mais... Então, ela precisa de mais esse contato para saber onde ela se locomover. Então, ela tem mais essas estruturas, né? Então, a perna ambulatória, barata, formiga, igual eu falei, a maioria dos insetos tem pelo menos uma. Esse inseto que você tá, Jennifer, ele tem 3 pares de perna ambulatória. Só serve para andar. Você pode ver que elas são todas parecidas uma com a outra. Já os ortópteras, quem são os ortópteras, né? Gafanhoto, grilo, esperança, pulga. O terceiro par de pernas deles já é um par de pernas que a gente chama de saltatória. Vocês podem visualizar, gente, que o primeiro e o segundo é ambulatória, tá vendo? O fêmur é um pouquinho maior que a tíbia, né, em largura, só que é pouca coisa. Já no terceiro par de pernas, o fêmur das pernas saltatórias é um fêmur bem dilatado, bastante desenvolvido, alongado, e a tíbia bem fina, com vários espinhos. Por quê? Para ele dar impulsão de salto. Então, a gente vê que esse fêmur bem dilatado, tá? Quem tem o terceiro par de pernas saltatório são os ortópteras, bem dilatado. Deu para ver a diferença da ambulatória e saltatória? Essa diferença de fêmur? Aqui, da esperança. Esse dá para ver direitinho. É o fêmur mais dilatado. Aqui na esperança também. Então, os ortópteras têm o primeiro e o segundo par ambulatórios e o terceiro saltatório. A pulga também. Pernas natatórias, tá? A perna natatória, você vê que a coxa é mais desenvolvida do que da ambulatória. A ambulatória é uma coxa redonda, pequena, que faz a união lá com o tórax, né? Nesse caso das pernas natatórias, a coxa já é comprida e achatada. Aí tem o trocânter, o fêmur também achatado. Toda a estrutura dessa perna é mais achatada. Tá? Então, a gente vê aqui aí a tíbia, com 2 esporões, que esses esporões auxiliam ele se fixar dentro da água em algum local, porque você vê que a perna é toda achatada, então esse esporão na tíbia, qualquer coisa ele se prende a alguma matéria, pedaço de pau, né, embaixo d'água. E tem os tarsos, né? O tarso tem 1, 2, 3, 4, 5 tarsômeros. E no tarso a gente já tem vários pelos, tá? A gente não tem um pós-tarso aqui nesse caso. Não tem essa necessidade que na tíbia tem esse esporão e vários pelos no tarso. Por que que a perna dele já tem essa natatória, tem toda essa característica achatada? Para se comportar como remo, para direcionar o corpo deles, né, dentro da água, ao deslocamento. E nesse remo, os pelos do tarso direcionam, fazendo também uma outra movimentação. É boa minha cabeça, né, para lá e para cá. Bom, então aqui, a barata d'água, que é um percevejo, que é essa daqui,
O segundo e o terceiro par de pernas dela é natatório. O primeiro não, nós vamos ver o primeiro depois, o segundo e o terceiro é natatório. A gente vê aqui o fêmur bem achatado, a tíbia achatada, o tarso também cheio de pelinhos que estão grudadinhos nele aqui. Tá? Esse outro besouro aquático, a gente já vê um tarso bem grande, tá vendo, gente? Onde tá esse pelo, tudinho aí é um tarso bem grandão, ó. Estão vendo? E aqui a tíbia com os esporões, ó. E também aqui a tíbia e o fêmur dilatados, que é um besouro aquático. Esse besouro aquático, gente, bem, você vê que ele é bem pretinho, bem liso. Toda a estrutura dele, desde a cabeça ao tórax, as asas, tem uma estrutura bem lisa, que é para facilitar a locomoção dele embaixo d'água. Que é a mesma coisa a tecnologia que os nadadores, né, olímpicos, uma época usaram, que é aquela roupa bem grudada no corpo, bem lisa, que aumentava a velocidade. Depois eles tiraram isso. E eles tiram do corpo qualquer pelo. Então, esse inseto ele tem essa estrutura bem lisa para facilitar rapidamente sua locomoção embaixo d'água. E as pernas, então, segundo, terceiro, natatórias. Terceiro par, né? Nós já vimos. Vamos para o quarto. O quarto par de perna. Ah, ouvi um grito ali. É o desenho da minha filha. O quarto par de pernas é a perna prensora, tá? Essa perna prensora, a gente tem aqui a coxa redonda, o trocânter. Aí, o que é muito modificado? O fêmur, que ele é bem dilatado. Opa. E possui uma sutura, tá vendo? Esse Szinho aí é uma sutura. Para ele conseguir guardar ali a tíbia e o tarso. Então, a tíbia e o tarso estão juntos aqui, tá vendo? Formando esse espinho. Esse espinho, a tíbia e o tarso já não tem muita garrinha, que ela já é formando uma como se fosse um espinho. E tem o pós-tarso em cada lado aí da perna. Então, por que que ele fez um fêmur dilatado, onde ele pode aqui, ó, guardar, né, o seu espinho? Porque ele precisa fundamentalmente dessa tíbia e tarso modificado em espinho para segurar sua presa. Se ele perder um desses dois lados, ele perde a capacidade de se alimentar, né? Ele vai ter muita dificuldade em capturar uma presa, porque ele pega e segura a presa com esses dois espinhos e se alimenta sugando a presa, porque ele é um percevejo, ele é um inseto sugador, sugando a presa, tá? Então, por isso essa modificação. Então, a barata d'água tem o segundo e o terceiro par de pernas natatório e o primeiro par prensora. Certo? Então, qualquer inseto que você vê que tem esse primeiro par de perna prensora é um inseto que é predador, ele come algum outro animal, não é um fitófago. Nesse caso, tadinha da tartaruga, tá? Eles costumam comer alevinos, girinos, pequenos sapinhos, mas aí, nesse caso, ela pegou uma tartaruga. Tá? Então, aqui tem o fêmur dilatado, perna prensora. Eu acho esse inseto muito bonitinho, tem até um negócio de Kung Fu dele, né? Que é uma... Como que fala? Não é uma luta, é um... Kung Fu Panda. golpe. É. E tem um golpe que é próprio dele, né? Que eles realmente aprendem no Kung Fu um golpe do louva-a-Deus. É um golpe. Aí, pernas raptatórias. Tá? Fêmur e tíbia possuem perfeita adaptação. Então, o fêmur também é bem comprido, dilatado. Tem muito espinho aqui no fêmur e muito espinho aqui na tíbia. Por quê? Na tíbia e no fêmur, ele vai segurar, prender a presa entre essas duas estruturas espinhosas. Então, a gente vê a coxa bem desenvolvida, aqui dá para ver na imagem, ó, essa é a coxa, bem desenvolvida. Vem o fêmur desenvolvido cheio de espinho e esporão esse maior. E vem a tíbia aqui, com uma garra no final dessa tíbia, né? A tíbia cheia de espinho e esporão, e o tarso já é bem fininho,
tem uma garrinha no final. Então, aqui, entre essa região do fêmur e da tíbia, ele prende a sua presa para se alimentar. Quem tem esse tipo de perna? O primeiro par de perna de louva-a-Deus. Nós temos um outro inseto também, que é um predador, que a gente vai estudar depois, que eu não vou falar o nome dele agora, porque não é comum, vocês nunca ouviram falar, então vamos deixar para depois. E tem as vespas, tá? Tem alguma vespa também que pode ter esse tipo de perna. Então, se a gente vê, a gente nunca viu um inseto, gente, porque a gente tem muito inseto, né? E tem espécies ainda nem classificadas. Só que se a gente sabe que ele tem esse primeiro par de perna raptatória, a gente sabe que ele é um inseto que vai atrás de presas para se alimentar. Inseto predador. E aí, ó, que bonitinho, do Kung Fu, do desenho. E nós vamos lá, então, nas pernas fossoriais ou escavadoras, tá? Os tarsos são modificados em dígitos, no caso das paquinhas, chamada de dígitos. É bem diferenciado o tarso aqui das paquinhas, é esse primeiro desenho aqui em cima, tá? E esse outro aqui é dos besouros. Então, uma paquinha. É uma coxa bem inserida à região do tórax. Vem um fêmur muito desenvolvido, achatado. Também é um fêmur bem achatado e comprido. Por quê? Para que aí ela vai enfiar essa parte aqui e conseguir cavar. Então, ele é achatado para fazer como se fosse uma pá, né? Fazer assim, cavar. E tem a tíbia e o tarso. Então, essas regiões são bem achatadas, ó, como vocês podem ver aqui na imagem, bem achatada, sendo que o tarso, ele fica meio que unido ali com os 5 tarsômeros, sabe? Bem unido, para formar mais essa questão de pá mesmo, para cavar. E aqui, essas estruturas de tarsômeros, né, desse formato aí. É bem essa característica, é só das paquinhas, essa perna, com essa forma, quando a gente chama de dígitos, esses tarsômeros, tá? Mas eu não cobro essa diferenciação de nome. E aqui nós temos uma família, que é a família dos escaravelhos, ou rola-bosta, que tem uma família que tem vários insetos com importância nesse processo dessa decomposição, né? Dessa matéria, que são as fezes. Então, nós temos aqui o fêmur também mais achatado, e a tíbia com 3 aqui esporões bem desenvolvidos. Como a gente pode ver na imagem, a gente consegue ver 3 esporões bem grossos mesmo, bem fundidos ali a tíbia, bem fundidos a tíbia, e depois sai os tarsômeros. Tá? Então, par de pernas escavadora ou fossorial. Outra perna que nós temos são as pernas coletoras. Quem tem a perna coletora são as abelhas, e essa perna coletora fica no terceiro par de perna das abelhas, tá? Então, a gente observa aqui a coxa, o trocânter, o fêmur, a tíbia mais desenvolvida, toda essa estrutura repleta de pelos, cheia de pelos, tá? Então, a tíbia. E aí nós temos o metatarso, que é o primeiro tarso ali, bem desenvolvido. Então, esse aqui é um tarso, ó. Um metatarso, que a gente chama, bem desenvolvido, cheio de pelos, né? Bem desenvolvido. E depois vem segundo, terceiro, quarto e o quinto tarsômeros. Tá? E nós temos agarras aqui no pós-tarso. Entre a tíbia e o metatarso, que é o primeiro tarsômero, entre a tíbia e esse tarsômero aqui, nós temos uma cavidade chamada de cubícula. Tá escrito aí em algum lugar? Corbícula, desculpa. Não tá escrito em lugar nenhum. Corbícula. Essa estrutura aqui, entre a tíbia e o primeiro tarso, é chamada de corbícula. Que é uma estrutura onde tem um cesto aqui, tem uma cavidade. E por que que esse tarso, ele é solto, é só ligado por um fiozinho ali, só falando, né? Não é um fiozinho, tá, gente? Só para vocês visualizarem. Ele é ligado somente por uma regiãozinha, a tíbia. Porque ele consegue se jogar para os lados
para poder fazer o quê? Para o tarso poder agarrar o pólen e ir grudando ele até ficar essa bola aqui na corbícula. Entenderam? Então, ele pode se movimentar para cima e fazer um arranjo, porque como que ela ia moldar para ficar essa bolinha aqui de pólen na perna dela? Ela não ia chegar lá na planta, encostar e a bolinha de pólen grudar ali na corbícula dela, que é essa região entre a tíbia e o tarso. Então, o tarso se movimenta e vai fazendo. Aí, às vezes, ela usa outra perna também e vai fazendo um movimento para fazer com que junte-se ali. Então, nessa região aqui do tarso e da corbícula, essa bola de pólen. Beleza? Pernas escansoriais. As pernas escansoriais, elas também têm um formatinho de garra, tíbia, tarso e garra tarsal, com formação típica para agarrar o pelo, né? Ou cabelo do hospedeiro. Então, é uma perna de piolho, nós não costumamos, não é uma perna que eu costumo cobrar, sabe, de vocês, porque é mais esse desenvolvimento aqui como uma forma de garrinha também, só que mais para segurar os pelos mesmo, né? De animais. Uma outra perna que é comum em alguns besouros aquáticos é a perna adesiva, tá? Onde os tarsômeros anteriores, esses tarsômeros são tudo fundido e achatado, e tem uma garra na ponta. Você vê que tem esse achatamento, garra serve para quê? Porque ele prende ali, porque como o corpo deles é muito liso, para copular na água não deve ser fácil, o macho utiliza dessa estrutura, tá? Para prender a fêmea. Então, ele consegue ir lá na frente da fêmea, vira, né, essa redondinho que tem aí no braço dele, tá assim o redondo, ele vira assim. E aí consegue prender ali na asa da fêmea, no tórax, segurar para poder fazer a cópula. Então, é o primeiro par de pernas de alguns insetos aquáticos para cópula. E aqui a gente consegue ver bem direitinho os tarsômeros do terceiro par, né? 1, 2, 3, 4, 5 tarsômeros. 1, 2, 3, 4, 5 tarsômeros. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Recentemente, foi identificado um tipo de par de perna que tem uma estrutura de engrenagem, né? Que é uma ninfa. Esse aqui, gente, é uma ninfa de cigarrinha muito pequenininha. E ela pula muito alto, tá? Então, aí, o que acontece? No terceiro par de pernas dela, ela tem... Aí, essa é a foto mesmo, tá? Do terceiro par de pernas, da coxa dela, tá? É da coxa dessa cigarrinha, o terceiro par dela. Essa estrutura aí de engrenagem. Nós, seres humanos, criamos a engrenagem, né? Não sei quando foi, mas essa espécie, ela já tinha morfologicamente essa estrutura, que você vê que ela fazia assim. O que ela faz? Ela vai, firmando ali entre um tecido e outro, que é o desenho perfeito de uma engrenagem, depois ela solta. No que ela solta, ela consegue pular. Vamos ver o que eu escrevi aqui. No entanto, esse artifício é encontrado nos exemplares jovens desse inseto, então é só nessa ninfa, na fase que ela é ninfa. Lembrando, gente, né, quando eu falo ovo, ninfa e adulto, também é um tipo de desenvolvimento, onde a ninfa é bem parecida já com a fase adulta. É diferente de quando a gente fala lagarta, que é diferente. Então, ovo, ninfa e adulto. Então, só na fase ninfa dela que é encontrado esse mecanismo. Quando ela vira adulta, ela perde essa característica morfológica. Se perdendo quando se alcança a vida adulta. Ainda não se sabe o porquê do aparecimento dos dentes nas pernas durante a evolução do animal. Porque, na verdade, alguma característica, imagina, né? Um inseto muito pequeno, então isso facilita ele pular, fugir de predadores, então ele pula com facilidade, e é uma estrutura perfeita de engrenagem. Aí aqui mostra, né? A coxa não é o trocânter, ó, gente, eu confundi. Então ele vai firmando esse trocânter, unindo e depois solta, né? É a primeira vez que são encontradas engrenagens mecânicas em estruturas biológicas, que é uma engrenagem que a gente só desenvolveu muito depois, provavelmente desse inseto. Bom, pessoal, é isso, né? A aula de tórax e pernas
e despedimos com a perninha aqui do louva-a-Deus, né? Raptatório. Alguma pergunta? Uai, tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu espero que sim, gente. Vão estudando, vendo os materiais, começa a visualizar os insetos quando vocês verem em casa e começa a observar, tá? Essas estruturas para aproveitar um pouco melhor. Tudo bem? Até daqui 15 dias, então. Boa semana para vocês, bom fim de semana, bom feriado para quem Eu mora ia fora. chamar, né? Ah, tá. Tá aberto. Quem não tá aí, é mais fácil perguntar quem não está. Deixa eu ver. Jennifer tá presente. Vamos ver. A Poliana tá aí, não tá? Já vi. Poliana, Daniel, Eu tô aqui, Daniel. Diego, Jennifer, Mas tô. Gustavo, Jerônimo, João Lucas, Eu. Jordana. Professora, essa falta minha foi dia 10? Eu tô. Dia 18, ontem. O John tá aqui Ontem eu também. tava na aula, aí. Não, Vocês Johnny estão não aqui tem, aí? não, falta. É o Diego que tá falando? Diego? Isso. Eu também tava na aula, professora. Eu também Diego, tava você na tem aula. falta dia 20/2, a primeira aula, Diego. Ah, tá. Achei que era ontem. Eu tô com falta Não. ontem. Daniel tá com falta ontem. Você tava aí ontem, não tava, Daniel? Tava, professora. Eu acho que. Peraí. Vou ter que. Eu Professor, também tava, professora. eu tenho 4 faltas aí, professor. Deixa eu O arrumar. Johnny. Professora, qual o limite de falta? Olha, tem que responder? Na verdade, não sei muito bem como tá para o superior, mas o ensino médio me parece que não parece que não tem uma ou não sei. Mas o normal é 25%, né? Vamos na normalidade. Porque não sei muito bem, porque o ensino médio fala assim que tem que tolerar um pouco mais, mas porque não é uma situação normal, né? O que mais conta realmente, pelo que eu sei, é fazer as atividades que tem que ser feitas, as provas, sabe? Mas a normalidade é 25%. Como vocês são superior, acho que a exigência é maior. Quem mais, gente? Que falou de Professora, eu falta? tava na aula ontem, Jordana. Jordana, você caiu para a internet, né? Caiu bastante hoje, a sua e do Paulo. Foi. Foi? É porque tá caindo? Ou porque você estava fugindo de mim mesmo? É, a Não, tá internet tá com mesmo. conexão fraca. Beleza. Não, Paulo foi hoje. E aí eu tenho falta aí, professor? Ah, Johnny, você faltou a primeira aula, sim. Johnny, não vem com essa não, não faltou? Você que tá falando. Primeira você faltou. Não, aí faltei não, aí faltei? Faltei não, aí. Faltou. Eu tenho Beleza. falta? Jennifer tem a primeira. Não, eu assisti a aula. É, eu lembro que você assistiu. Por que tem um Eu monte de gente também com falta? assisti. Você Pois eu lembro que é. não, Johnny. Sabe por que eu lembro que você não? Porque a gente estava resolvendo aquela questão de você ter a aula com a gente, não ter, que não sei o que lá. E aí na primeira acho que não veio. Então foi por isso, então. Foi, eu lembro que foi esse rolo, e eu lembro que na primeira você ainda não estava. Porque Não, tá não. bom. E ela não faz eu reprovar. Não. Tem que tirar nota, né, gente? Daqui a pouco a gente vai começar. Bom, então nessa semana, agora, eu vou dar um jeito de elaborar uma atividade prática à distância, tá? Que às vezes é vocês coletarem algum inseto e fazer desenho, tirar foto, marcar o nome das estruturas, né? Então, eu vou passar essa atividade nessa próxima semana, depois do feriado, para entregar, né, em 10 dias, 12 dias. Bom, a gente conversa o que fica melhor para gravar essas aulas que a gente está tendo aqui agora, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E tchau, até logo. Professora, não esquece de gravar a aula, não, a primeira parte.
hora que der. A primeira aula não tem gravada, né? Não, a de hoje, a primeira parte de hoje. Tá, não, vou ver se dá certo mesmo. Qualquer coisa eu gravo agora, porque é pouquinho. Uhum. Então tá bom. Valeu, professora. Tchau. Valeu. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, obrigado. Tchauzinho. Tchau.